será que é engobe, hein? Engobe é uma argila líquida aplicada sobre uma peça de cerâmica ainda crua, no ponto couro ou até mesmo biscoitada. É utilizado para colorir, para decorar e até mesmo para impermeabilizar uma peça cerâmica. Eu sou a Norma Vilar, artista plástica. Quando eu estive na Grécia visitando os museus, eu comprovei de que realmente é o método cromático decorativo mais antigo, utilizado nas antigas civilizações. Ele é muito simples e é muito econômico, porque a gente utiliza a própria cor da argila, né? Ou então pode adicionar na argila os corantes cerâmicos, alguns adicionam óxidos também, e é feito numa monoqueima. O que é a monoqueima? É quando você faz uma queima só, quando você já transforma o barro, né, a argila ou massa cerâmica em cerâmica, ela se torna rígida, resistente, e aí você já dá a cor desejada. Geralmente os resultados são cores foscas, mais opacas, às vezes mais acetinadas. Os engobes, eles também são utilizados para resolver alguns problemas técnicos, algumas situações. Por exemplo, você constrói uma peça que você tem argila vermelha, que é uma argila mais econômica, mais fácil de encontrar, e você quer transformar aquela cor base da argila numa cor branca. Então você aplica algumas camadas do engobe na cor branco, na cor marfim, que fica mais fácil depois para você fazer a coloração. Quando você for esmaltar, os esmaltes eles realçam muito mais as cores quando você utiliza uma argila clara. Então olha que bacana você poder mudar a cor da argila. Já deve ter acontecido com você que é ceramista, né? Sobra às vezes um pouquinho de argila terracota, sobra um pouquinho da argila branca e você acaba misturando aquelas sobras e criando uma outra cor, e aí você quer desenvolver uma composição na parede com a mesma paleta de cores. E aí então, aí a solução, né, legal, você com a peça ainda no ponto couro, após você modelar, construir a peça, você aplica o engobe branco e cria uma unidade nessas peças, e quando você esmaltar, ninguém vai saber que a argila que era que estava por baixo, né, o engobe já resolveu essa situação técnica aí. Os engobes são feitos com argilas naturais, onde as cores são mais restritas às cores da terra, as cores encontradas na natureza. Em cada região nós encontramos diferentes tons, tonalidades incríveis, e dá para você desenvolver uma gama de cores legais também. Eu gosto muito. Ou você pode também preparar o seu engobe usando os corantes cerâmicos ou usando óxidos, criando assim uma gama de cores muito maior, conseguindo, por exemplo, fazer um azul, fazer o amarelo. Geralmente os resultados são mais foscos, opacos. Eu tenho aqui no fundo uma peça que eu desenvolvi com uma base argila marfim e trabalhei com argila natural terracota. Ao lado eu tenho uma peça que eu desenvolvi com a base marfim e trabalhei com engobe num tom verde e azul, formando um tom bem pastel, bem suave. Então olha a versatilidade que nós temos na utilização do engobe. Tá, Norma, me interessei, viu? Me passa aí uma receitinha de engobe. Então eu vou passar uma receita que eu uso, que facilita muito minha vida, que dá super certo para mim. Então eu uso 3 ingredientes. Eu uso a massa cerâmica, que já é uma argila já com alguns componentes. Eu uso um corante industrializado e eu uso esmalte transparente. Então, por que eu uso a massa cerâmica? Você vai ver algumas receitas que às vezes além da argila tem ainda outros componentes, que a argila é um material plástico, alguns outros componentes antiplásticos. Então, se eu já faço a minha receita a partir da massa cerâmica, então eu só uso esse produto só. O corante industrializado, tem algumas pessoas que usam óxidos, mas como o meu forno eu queimo até 1000 graus, então eu uso o corante industrializado, que dá super certo. E o esmalte transparente, porque assim eu consigo
levar mais resistência, maior fixação e até um certo brilho para o meu engobe. A massa cerâmica pode ser, né, todos os ingredientes, eles podem ser em pó ou líquido. Eu prefiro fazer líquido mesmo, porque eu sempre tenho ali uma barbotina feita de uma argila branca, então eu uso aquela mesma barbotina que dá super certo. Aí você me pergunta, Norma, mas o que é barbotina, né? A barbotina é a massa cerâmica diluída com água, né? Então é a minha barbotina. Então eu uso numa proporção que é bem tranquila. Eu coloco de 60 a 70% da massa cerâmica já diluída ali. Eu coloco de 10 a 30% do corante industrializado. Principalmente se você trabalhar com óxidos, o que eu já estudei, que eu já li, não é legal você colocar muito, passar de 30%, porque pode soltar depois, então não é recomendado. E o esmalte transparente de 10 a 20%. Eu uso o 0,93. Então, resumindo, a minha receita básica é a massa cerâmica de 60 a 70%, o corante industrializado de 10 a 30% e o esmalte transparente de 10 a 20%. Então, como eu preparo? Como é a preparação? É tão simples, cada um faz de um jeito, tá? Não existe assim, é regra, é isso, não, sabe? É o que dá certo para você. Cada pessoa faz da sua forma e tudo bem também. Eu faço de um jeito que eu acho prático e rápido e funciona muito bem para mim. Eu preparo a barbotina, né? Deixo numa consistência bem cremosa, que é a minha massa cerâmica diluída com água. E adiciono ali o esmalte transparente, adiciono o corante e mexo bem, uso um mixer para mexer bem. O que é legal para não ficar com aqueles grânulos, né? Não ficar nenhum grãozinho, para teu pincel deslizar bem gostoso. É você passar numa peneirinha bem fina, tá? Dá um pouquinho de trabalho para passar, mas nem tanto, tá? Passa, guardo nos potinhos com uma etiqueta, com a receitinha que eu usei, porque se eu for repetir o procedimento já está ali tudo com as informações necessárias. Então, esta é uma receita básica de você preparar um engobe e a quantidade dos ingredientes para formular o seu engobe. Você também pode adquirir já os engobes prontos para uso. Eles já vêm vazados assim e vêm com umas cores interessantíssimas. Vale a pena testar. Eu sou daquelas artistas que acho mais fácil às vezes mostrar como se faz do que verbalizar como se faz. Mas tem uma maneira simples de você saber qual é a densidade para saber se o seu engobe está numa cobertura adequada, tal. Então existe alguns equipamentos que faz isso, que mede a densidade, mas eu uso muito a observação. Então se você observar a gota quando a gota cai do pincel, se cai rapidamente é porque a mistura está rala. Se você preparar a receita a partir do pó, é só adicionar mais pó cerâmico. Se você já trabalhar com ela líquida, a minha sugestão é esperar ela decantar, porque ela decanta rapidamente, aí você joga o excesso da água fora. E se ela formar uma gota muito, muito espessa, quando você aplica na massa cerâmica, esse engobe, ele cria textura, é porque nesse caso é necessário deixar a mistura um pouco mais rala. A mistura mais adequada é quando a gota ela está em suspensão, macia, mas ainda em suspensão. Eu não adiciono não, mas como a aula é para falar sobre engobe, eu vou falar o que alguns ceramistas também utilizam. Então, quando o engobe ele está grosso, você pode adicionar em gotas de 25 ml o silicato de sódio, que ele age como um defloculante e torna o engobe mais fluido, sem o acréscimo da água. Dessa forma, facilita o pincelado sobre a peça e reduz o encolhimento. Nós não usamos o CMC, que é o carboximetilcelulose, que é um espessante, tá? E sobre esse encolhimento também é uma dica interessante. Fica atento com a retração da argila. Às vezes você tem uma argila que tem um tipo de retração e faz um engobe com
uma argila com uma outra retração muito diferente. Pode ser que não dê tão certo quando você aplica de um ponto couro para mais, sabe? Mais sequinho. Então, se você aplicar com ela mais úmida, a chance de dar ruim diminui. As cores dos engobes após a queima resultam em cores mais foscas, acetinadas, obtidas em monoqueima. Para maior brilho e melhor impermeabilização das peças, você pode aplicar uma camada de esmalte transparente e queimar na temperatura adequada. Por exemplo, aquela peça ali, eu apliquei o esmalte transparente por cima. E é isso, gente. O meu propósito aqui é compartilhar o meu universo cerâmico, ajudar pessoas que praticam arte em cerâmica a se profissionalizarem, a gerarem receitas, a desenvolver projetos autorais e analisar todas essas possibilidades deste universo fascinante que é a cerâmica. Então, até a próxima. Of the times we walked along, your hand in mine, remind me of the days I was so sure.